Características da burocracia por Max Weber. Max Weber define 6 características essenciais da burocracia. Vamos passar uma a uma por elas e resumindo cada uma delas. A primeira delas é a que define que a burocracia deve ser regida por leis ou normas administrativas. Isso quer dizer que as atividades regulares são distribuídas de forma fixa. A autoridade de dar ordem se distribui de maneira estável. Tomam-se medidas para a realização dos deveres e somente pessoas com qualificações prévias são empregadas. Nos governos públicos, constituem a autoridade burocrática. No domínio privado, constituem a administração burocrática. A característica número 2, definida por Max Weber, é de que a burocracia é um sistema firmemente ordenado de mando e subordinação, e hierarquizado. Esse sistema hierarquizado permite uma supervisão dos postos inferiores pelos superiores, bem como permite aos governados recorrer de uma decisão de uma autoridade inferior para a sua autoridade superior de maneira regulada. A característica número 3 define que a administração de um cargo baseada em documentos inscritos, preservados em sua forma original ou esboço. Os funcionários e arquivos de uma empresa pública denominam-se repartição. Na privada, denominam-se escritório. Weber aponta também que, tanto na administração pública quanto na privada, é necessário que se separe o escritório e a repartição do domicílio privado do funcionário, e que a coerência da moderna administração de empresas é proporcional a essa separação. Característica número 4, de acordo com Max Weber. A burocracia exige que o funcionário tenha um treinamento especializado e completo, ou seja, toda administração burocrática especializada, que é caracteristicamente moderna, pressupõe necessariamente um treinamento completo e especializado, tanto com diretores e funcionários de empresas públicas quanto de empresas privadas. Característica número 5. Em cargos plenamente desenvolvidos, a atividade oficial exige plena capacidade de trabalho. É necessária a total capacidade de trabalho do funcionário em cargos plenamente desenvolvidos, apesar de que seu tempo de permanência exigido é rigorosamente limitado. Antigamente, Weber escreve, os negócios oficiais eram uma atividade secundária. Característica número 6 e última. O desempenho do cargo segue regras gerais, mais ou menos estáveis e exaustivas, e que podem ser aprendidas. Essas regras e seu conhecimento representam um aprendizado técnico especial. A redução do cargo a regras e a teoria da moderna administração pública sustenta que a autoridade para ordenar certos assuntos não dá à repartição o direito de regular diferente em cada caso, e sim regulamentar a matéria abstratamente. Esse foi um resumo das 6 características da burocracia definida por Max Weber. A burocracia é o poder. Para entender como burocracia é o poder, nós temos que entender algumas coisas antes. Uma dessas coisas é que a burocracia está presente em todos os países do mundo. Ela faz parte de um sistema antagônico, ela é elemento de um sistema antagônico. O que seria esse antagonismo? Seria a posse ou não dos meios de produção. Quem detém a posse pode contratar funcionários, e esse funcionário tem que trabalhar para quem detém a posse. Esse é o sistema capitalista, que é antagônico por excelência, né? Justamente por isso. E o que define o capitalismo atual? As multinacionais. Por quê? Porque as multinacionais impõem um modo de vida. Muitos produtos que nós temos por aí são de multinacionais. Então, a burocracia se impõe sobre a sociedade dominando. Talvez essa seja uma das formas que a burocracia domina a sociedade. E o que são organizações burocráticas? Burocratas são Estado ou empresas, como por exemplo. E eles são formados por burocratas, obviamente. E qual que é uma grande arma desses burocratas? Disciplina, monopólio e ocultação do conhecimento. O que seria isso? A disciplina para fazer tudo no tempo correto, tudo nos mínimos detalhes, sem erro. O monopólio e a ocultação do conhecimento seria para deter o conhecimento. Quem detém o conhecimento forma uma classe dominante se sobrepondo à outra. Certo? E esse conhecimento também serve para dividir as funções de produção e de direção. Então o sistema burocrata fica cada vez mais dividido, tendo conhecimento todo nas mãos dos burocratas, e então assim ele detendo o poder.
Quanto maior o número de operários, maior o número de supervisores e trabalhadores nas funções diretivas, para o trabalho ficar cada vez mais dividido e os burocratas ter cada vez mais do poder. Só que quando botaram as máquinas, os trabalhadores também começaram a perder espaço, porque antes eles detinham o tempo da produção, agora eles não têm mais, agora as decisões são tomadas pela diretoria. As empresas capitalistas, junto com o Estado burocrático, usam mídias burocráticas públicas para dominar a coletividade, como TV, rádio, essas coisas para difundir o pensamento burocrata. Para Weber, né, a burocracia emerge como capitalismo e como Estado moderno, ao mesmo tempo em que o Estado faz parte da sociedade, ele se expõe sobre ela. Então aquilo, das multinacionais, de ter um modo de pensar que o burocratismo influencia as pessoas. Então, o Estado se constitui em uma elite dominante, que detém conhecimento, funcionários burocraticamente hierarquizados, para controlar tudo muito bem, e a força pública de defesa que garante o monopólio da violência. É uma força pública repressora que faz o poder continuar na mão dos burocratas. O que seria esse monopólio da violência? Ele daria o poder de legislar e tributar. O Estado detém esse poder, então o Estado controla tudo. Sendo o poder, o Estado adquire excedente de produção, então o Estado se torna cada vez mais rico. Para Weber, poder é a possibilidade de impor seu arbítrio sobre o comportamento do outro. Dominação é um tipo de poder onde o dominante e o dominado creem terem o dever de exercer o poder e de obedecer, respectivamente. Ó, Felipe, chegou essa hora de entrega, então tu repassa o pessoal do transporte e define certinho as tarefas lá. Pode deixar. Obrigado. Olha pessoal, chegou uma nova ordem para nós de entrega, tá? Passamos até amanhã, prazo. Aí o chefe já passou para mim. Aí eu queria que vocês cuidassem disso pra mim. Tu cuida da ordem, por favor. E aí tu cuida das contas certinho, dá uma olhadinha se está tudo correto, se está tudo dentro do prazo, dos valores, ok? Então, obrigado pessoal. Dominação, ou seja, é a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato. Só a dominação quando há legitimidade, e a perda dessa crença na legitimidade costuma gerar grandes consequências. Em forma totalmente pura, as bases de legitimidade da dominação são somente 3, e essas 3 que nós vamos ver a seguir. Dominação legal. Legitimidade fundada em um estatuto. Seu tipo mais puro é a dominação burocrática, ou a burocracia. Essa ideia básica é de que qualquer direito pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado corretamente. O dominante é eleito ou nomeado, e obedece-se não à pessoa por seu direito próprio, mas à regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. O que ordena é o superior, e tem direito de mando legitimado pelas regras estatuídas. Já o funcionário, aquele que obedece, tem o serviço baseado num contrato, com pagamento fixo e graduado segundo a hierarquia do cargo. Procede sem influência de motivos pessoais ou sentimentais, de modo estritamente formal. A hierarquia de cargos com subordinação dos inferiores aos superiores. E o exemplo dela é a estrutura do Estado ou a relação numa empresa capitalista privada. Dominação tradicional. Tem sua legitimidade em virtude da crença na santidade das ordenações e dos poderes senhoriais. Tipo mais puro é a dominação patriarcal. A associação dominante é a de caráter comunitário. Aquele que ordena é o senhor, e o que obedece é o súdito. O quadro administrativo é formado por servidores. Obedece-se à pessoa em virtude de sua dignidade própria, santificada pela tradição, por fidelidade. O conteúdo das ordens está fixado pela tradição. A violação dessas ordens, desconsiderada pelo senhor, poria em risco seu próprio domínio.
Em princípio, considera-se impossível criar novo direito diante das normas e da tradição. Por conseguinte, isso se dá, de fato, através do reconhecimento de um estatuto como válido desde sempre, por sabedoria. Um exemplo é a estrutura de um reino. Dominação carismática. Tem sua legitimidade em virtude de devoção afetiva à pessoa do Senhor e a seus dotes sobrenaturais, carisma, particularmente a faculdades mágicas, revelações ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória. Seus tipos mais puros são a dominação do profeta, do herói guerreiro e do grande demagogo. A associação dominante é de caráter comunitário. O tipo que manda é o líder, e o tipo que obedece é o apóstolo. Obedece-se à pessoa do líder por suas qualidades excepcionais, e, somente enquanto essas qualidades lhe são atribuídas. O quadro administrativo é escolhido segundo o carisma e vocação das pessoas. A administração carece de qualquer orientação dada por regras. Tem como característica dar o exemplo e a ação. Também não está presa à tradição, e a forma genuína de jurisdição e a conciliação de litígios carismáticos é a proclamação da sentença pelo senhor ou pelo sábio, e sua aceitação pela comunidade. Exemplo, herói guerreiro. Na visão do Prestes Mota, burocracia é controle. Por quê? Porque as organizações burocráticas representam uma estrutura social. Isso acontece porque elas recriam as condições de produção de uma determinada sociedade. As diferenças entre a empresa pré-capitalista e a capitalista são que na pré-capitalista a hierarquia tinha um produtor tanto na base quanto no topo. O aprendiz e o mestre trabalhavam em conjunto, tanto que o aprendiz poderia se tornar um mestre. A hierarquia não era piramidal e o produtor vende o produto do seu trabalho, ou seja, ele controla o processo de produção. Já na empresa capitalista, a hierarquia era piramidal, o produtor vende o seu trabalho, deu uma separação entre a capital e o trabalho. Então, ele passa a não controlar mais o processo de produção. Quem passa a controlar esse processo de produção é o capitalista. E esse controle veio a partir da divisão do trabalho. Cada trabalhador controla uma parte insignificante da produção. Assim, eles não se dão conta que podiam fazer tudo e o produto final fica na mão só do capitalista. E o lucro fica só com ele, então. O papel das organizações burocráticas, além de produzir bens e capital, é o controle social. Esse controle é possível graças às relações de poder que são sempre desiguais. As organizações exercem poder porque elas têm como punir, têm como recompensar, detêm um monopólio do saber e do conhecimento. Essas relações de poder se dão através do recalcamento e da repressão. Mas isso pode gerar conflito, então as empresas, para evitar o conflito, fazem duas coisas. A individualização, tratam o operário individualmente para evitar que haja ações coletivas, e pela alienação, ou seja, ele perde a capacidade de reflexão, que é o que a gente vai ver mais tarde. Bom, pessoal, tudo bom? Agora eu percebi nos seus resultados que tu está um pouco abaixo esse mês. Tá acontecendo alguma coisa contigo? Tá com algum problema? Eu posso dar uma avisada, tô vendo que eu errei. Tá bom, eu vou continuar controlando a tua situação. Vê se dá uma olhadinha nisso pra mim. Não pode deixar pra Até até o fim da semana já tá tudo revisado. Eu vou aguardar. Obrigado, pessoal. Ai, que cara trouxa. Da alienação. Para o Marx, a burocracia é alienante porque o operário fica mais pobre quanto mais riqueza produz. Ele passa a ver com estranheza o produto do seu trabalho.
A alienação se manifesta em vários níveis. A realização se torna a perda da realidade, a objetivação se torna a perda do objeto e a apropriação se torna a desapropriação. A alienação do produto implica na alienação da natureza. Por quê? Quando o trabalhador passa a não controlar o seu produto, o produto do seu trabalho, ele se aliena da natureza, ocorrendo uma perda dupla, porque além dos materiais necessários para o seu produto, a natureza fornece também os meios de subsistência. É na natureza que o trabalho do produtor se manifesta. O operário fica assim alienado à sua própria atividade, passa a estranhar a si mesmo, perde a capacidade de refletir. A divisão do trabalho contribui para a alienação. Os que dirigem sabem e têm que pensar, e os dirigidos não sabem e têm que executar. Ou seja, se eu tenho conhecimento, se eu tenho saber, eu vou dirigir, vou dar ordens. E quem não tem, vai ter que obedecer. Assim se justifica a relação de poder, tentando mascarar com uma fantasia de que a organização burocrática satisfaz todo mundo. É bem por isso aí, velho. É complicado, cara, é complicado. Mas eu curto lá, velho, eu curto. Acho bem. Eu tô gostando, cara, já faz 10 anos que eu tô lá. Eu tô curtindo, tá ligado? E, sei lá, meu, eu curto pra caralho lá. Eu acho que é muito Esse cara é nada. Não é, meu, eu tenho que voltar, tipo, tem declaração agora. Daqui eu tenho que voltar pra lá, mas, meu, eu tô curtindo lá, sabe? Eu ganho muito bônus, muito benefício. O carro eu tenho da empresa, tá ligado? Eles me forneceram o carro, eu tenho convênio da família. A minha família, praticamente, tudo que eu tenho na minha família gira em torno da empresa, entende? Então eu não tenho como não gostar disso aí. Mas olha lá que aí tu vai trabalhar. Ah, eu faço parte, né, cara? Mas eu gosto também, eu faço parte, mas eu gosto disso aí, entendeu? Eu curto ficar lá, sei lá, 10, 15 horas do meu dia lá. Tá, mas tu deixa de fazer as coisas pro nosso e teus amigos pra trabalhar só. Cara, é a coisa mais importante pra mim, entendeu? Meu trabalho, o que mais importa pra mim é o meu trabalho, entendeu? O resto Isso é a tua prioridade. minha prioridade é o Mas trabalho. tu tem que entender que tu não tem que viver pra trabalhar. Tem que trabalhar só o necessário pra te viver. Agora eu vou dar uma breve explicação do que é ação social. Começar diferenciando o que são ações sociais, o que não são ações sociais e o que podem ou não ser. O que são ações sociais? São ações do passado, presente ou futuro que são orientadas para outros, que não sejam feitas para um benefício próprio, e sim basicamente pensando nos outros e nos benefícios que isso pode ter ou não. O que não são ações sociais? Não são ações sociais ações para objetos inanimados, como por exemplo, eu tirar alguma coisa de cima de uma mesa. Isso não é considerado uma ação social. Condutas religiosas que são feitas meramente por contemplação não são consideradas ações sociais. E atividades econômicas que não envolvam terceiros não são ações sociais. Como, por exemplo, eu cuidar da minha própria conta bancária. Não é considerado uma ação social porque eu não estou beneficiando ao próximo. Eu estou fazendo isso para um benefício próprio meu. Ações que podem ou não ser consideradas sociais. As relações entre humanos podem ou não ser consideradas sociais, aí depende de cada relação. Ações uniformes de muitas pessoas podem ou não ser sociais, como por exemplo, se todas as pessoas abrem o guarda-chuva quando está chovendo, não é uma ação social, porque elas estão fazendo isso para um benefício próprio. Mas se uma pessoa cai na rua e todos que estão passando ali resolvem ajudar a outra pessoa, isso é uma ação social, porque elas não estão fazendo para si, sim para ajudar a outra pessoa. Ações por influência de outros podem ou não ser sociais, aí depende de cada ação. E existem 4 formas características de ação social. A ação social determinada pela tradição, que é uma ação costumeira, reage por imitação, ela é quase automática, como por exemplo uma pessoa espirra e tu diz saúde. E a maioria dos nossos deveres são assim, são determinados pela tradição. A ação social determinada pela afetividade é uma ação emocional, é uma satisfação imediata de um impulso. Então ela fica no limite entre ação com ou sem sentido. Como por exemplo, um familiar nosso faz alguma coisa que é errada, mas tu tenta justificar de que alguma forma isso é correto para não prejudicar ele, porque tu tem uma afetividade por ele. A ação social racional em relação a valores, ela é uma ação por si própria e tem um valor absoluto de ação. É como tu agir de acordo com a tua convicção e não importando qual é o seu fim, quem tu vai beneficiar ou quem tu vai prejudicar, e sim com
sim de acordo com os teus valores. Ela se diferencia da determinada pela afetividade e pela sua formulação consciente dos valores que a governam. E a ação social racional em relação a fins que se baseia na maneira expectativa de comportamento para atingir com sucesso os fins racionalmente escolhidos. Como, por exemplo, se eu quero alcançar tal objetivo, eu tenho que fazer dessa forma para que eu consiga sucesso nisso. Ela considera a importância relativa de diferentes fins possíveis. Se eu fizer de tal maneira, eu vou alcançar tal resultado. Se eu fizer de uma outra maneira, eu vou alcançar outro resultado. E ela é orientada a fins quando há uma consideração de fins, meios e efeitos secundários. Ela pode ter um valor absoluto, assim como a relação racional com relação a valores. Quando ela é orientada apenas no que diz respeito aos meios, ela pode ter um valor absoluto. E geralmente as ações sociais, elas são formas de ações ligadas, como por exemplo uma ação social pode estar ligada pela afetividade e pelos valores ao mesmo tempo, ou pela tradição e pelos fins. Elas podem estar interligadas ao mesmo tempo. E isso basicamente é o resumo do que é a ação social. Cara, tá muito frio hoje. Tá bem? Não tá com fome? Não, tô com frio, cara. Tô morrendo de fome, tio. Tio, tô morrendo de fome. Precisa de alguma coisa? Eu quero comida, tio. Eu não tenho dinheiro, tio. Eu tô na rua. Calma aí, fica aí. Eu moro aqui em cima. Eu vou trazer alguma coisa pra te comer. Tu não pode ficar assim. Obrigado, tio. Eu tô com fome, tio. De nada, espera aí, eu já volto. Fome? Tio, cara, pega essa coberta aqui, eu trouxe uma comida pra ti, uma coberta. Tá frio, tio. Tem um café aqui também. Tio, Tu não pode ficar nesse estado, cara. Procura algum albergue, algum lugar pra te ficar, porque tu não pode ficar na rua. Isso vai te fazer mal. Qualquer coisa, se tu precisar, eu moro aqui em cima, qualquer coisa, eu tô sempre aí pra te ajudar. Obrigado por pensar em mim, tio. De nada. Então, Todo cara, mundo deveria ser assim, essa é a o realidade. senhor lá de cima esteja convosco, tio. Muito obrigado por me ajudar, tio. Se cuida e procura algum lugar pra te ficar, porque tu não pode ficar aí. Obrigado, tio.